Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa da terceira temporada do T-Move. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Marcos Reigota, que é autor de livros e artigos que entrelaçam ecologia, educação, literatura, música e artes visuais, publicados desde a segunda metade dos anos 80. Doutor pela Universidade Católica de Louvain, Bélgica, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Genebra e de pesquisa em Londres e Frankfurt. Estudou também no Japão. Membro honorário da Academia Nacional de Educação Ambiental do México. Professor convidado em Berlim. De 98 a 2022, foi professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba. Em 2008 a 2022, foi bolsista de Produtividade Científica do CNPq, PQ Nível 2. Foi incluído em 2021 no Alperdogger, Índice Científico de 2021, como um dos 10.000 mais influentes pesquisadores da América Latina. Desde setembro de 2022, é pesquisador do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta de Portugal. Professor Marcos, seja muito, muito bem-vindo no T-Move. Muito obrigado, Maria Aparecida. Muito obrigado. Uma satisfação enorme ter sido convidado e estar aqui com vocês agora. Professor Marcos, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Ninguém passa pelo T-Move sem responder essa pergunta. Então, Marcos, o que te move? O que me move? A amizade, a solidariedade, a camaradagem. Isso me move. E, professor Marcos, quem é o Marcos Reigota que não está no Lattes? Que não está no Lattes? Que não está no Lattes. Bom, são tantas coisas. Eu acho que sou um menino ainda do interior de São Paulo. Aliás, estou agora, nesse momento, na cidade onde eu nasci, em Promissão, no interior de São Paulo. Recentemente eu vi uma entrevista com o Paul McCartney, e ele dizia assim, que às vezes ele se via na televisão, assim, era aquela pessoa conhecida, tal, mas ele estava em casa e era o menino que ele sempre foi assistindo ao que ele tinha sido. E eu falei, olha, que bacana, é um pouco assim essa sensação que eu tenho, assim, do que eu sou.
Tem muita coisa do que eu faço que não está no lápis, evidentemente. Os meus haikais, as minhas instalações artísticas atrevidas, um jeito de ser, de ver o mundo, não é? Estar com as pessoas. Então, acho que eu sou isso. Uma pessoa amiga, solidária. E muito brava quando é necessário. Que legal. Sou bom de briga, como diz um amigo meu. Que legal. Eu acredito que somos crianças crescidas, né? Que todos nós Pode temos, ser. né, aquela criança dentro de nós. E quanto mais a gente conseguir reencontrar essa criança, mais saudável a gente vai ser, mais feliz, mais leve. Eu acredito nisso. Eu penso assim também. Professor, agora em 2023, o senhor lançou o livro Corra Magrelinho, Corra. Esse livro foi escrito em 1982, em plena ditadura militar. O manuscrito, ele ficou guardado, né, em casas de amigos por um bom tempo. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho dessa obra. Pois não. Olha, essa obra é um pouco assim desse atrevimento, não é? E, na verdade, foi o primeiro texto que eu escrevi ainda naquele período que eu estava iniciando o meu mestrado. Eu não sabia se eu ia continuar ou não no mestrado. Enfim, era um momento de busca, né? E, ao mesmo tempo que em São Paulo, eu vivia em São Paulo na época, era professor de escolas públicas, né, professor de ciências, e participava muito daquela efervescência cultural e política de São Paulo. Estava iniciando o mestrado, mas eu ainda não imaginava que eu ia fazer uma carreira acadêmica, científica, tudo isso era muito recente, né? E eu participava em São Paulo, eu morava em São Paulo, eu participava da grande efervescência cultural e política que estava acontecendo ali nos últimos anos da ditadura civil-militar, não é? E havia um movimento de escrita, né, literário, que me atraía muito, cujos, assim, o Caio Fernando Abreu, com Morangos Mofados, que foi lançado em 82, aquilo para mim, sabe, foi uma influência muito grande nessa minha escrita. O Leminski, Ana Cristina César, enfim. Os poetas que publicavam os seus textos em mimeógrafo, enfim. Bom, e eu também, então, comecei a escrever sobre a vida cotidiana que nós levávamos, mas eu não tinha essa intenção de publicação, mas também não me desfiz do texto, não é? E uma amiga minha, Rita Zan, guardou esse texto para mim durante muito tempo. É um texto inicialmente datilografado, né? E durante a pandemia, eu reencontrei esse texto, assim, naquela fase, assim, em casa, limpando gaveta, né? E eu comecei a retrabalhar no texto e achei que ele tinha uma pertinência, inclusive porque ali não é uma memória daquele período, mas é um registro daquele período. Por exemplo, tem um registro da morte da Elis Regina, por exemplo, né? Como que eu recebi a morte da Elis Regina, né? E outras coisas assim. Então, todo aquele movimento estudantil, o início do movimento ecologista, todas essas coisas estão bastante registradas. E muita música, muito teatro, muita convivência coletiva. E aí a editora
Casa 3, que é uma editora de gente muito jovem, né, de Florianópolis, se interessou em publicá-lo e fez uma edição assim primorosa, sabe, um trabalho assim que me orgulha muito. Então é isso, Maria Aparecida. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. E, professor, o senhor citou a sua influência, né, no Caio Fernando Abreu. E o Caio Fernando Abreu é da minha cidade, ele é de Santiago, e ele estudou na mesma escola que eu estudei e que trabalhei praticamente a minha vida inteira, 22 anos na mesma escola, que maravilha! que fui diretora, Que maravilha! e até eu tenho escaneado o histórico do Caio Fernando Abreu, com as notas, quando ele foi aluno da escola. Também que maravilha! sou muito fã do Caio Fernando Abreu, eu acho. E o meu conterrâneo. Quando eu soube dessa influência na sua escrita do Caio Fernando, eu digo, nossa, as coincidências da vida. Exatamente. Eu não fui amigo do Caio, assim, não, mas a gente foi praticamente vizinho em São Paulo. E ele morava numa vila, né, assim, de várias casas em São Paulo, e eu morei numa dessas casas nesse mesmo período, né? Tinha a Cida Moreira, que era muito amiga do Caio, então a gente morava ali naquele bairro. Mas eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, que eu lamento muito, né? Mas a influência dele foi marcante, assim. E o Morangos Mofados é um livro que eu revisito com frequência de várias formas, sabe? As diferentes edições. Mas eu tenho um grande amigo na Suíça que conviveu com ele e fez uma atividade com o Caio em Zurique. O Albert von Zuben, von Brum, desculpe, von Zuben é outro. Albert von Brum, que era bibliotecário na Biblioteca Nacional em Zurique, a Biblioteca Central de Zurique. Então, veja, as voltas que a vida dá, não é? Sim, eu sou encantada com esses encontros. Que bacana. Professor, o senhor mencionou a Rita Zahn, que guardou seu manuscrito. Em 2017, o senhor escreve com ela o livro Discos que Gostamos de Ouvir, que é uma verdadeira viagem pela música brasileira. Nos conte um pouquinho dessa ideia de escrever um livro sobre discos que fala dos intérpretes, dos compositores. Nos conte um pouquinho como surgiu essa ideia e esse encontro com a Rita Zahn. Tá. Bom, então vou começar assim, um encontro com a Rita Zahn, que é minha amiga até hoje, é socióloga, agora está aposentada, ela trabalhou no Arquivo Nacional, em Brasília. A Rita e eu, nós nos conhecemos quando nós fazíamos o cursinho pré-vestibular em São Paulo. E, na ocasião, no intervalo das aulas, assim, eu fazia o cursinho com, assim, um amigo meu, de Tupã, que nós morávamos na mesma república e fazíamos o cursinho no mesmo horário, na mesma sala e tal. E na hora do intervalo, esse meu amigo tocava violão. E na hora do intervalo, nós estávamos tentando cantarolar a música que tinha acabado de sair do Gonzaguinha, Começaria Tudo Outra Vez. E a Rita estava sentada atrás da gente, na fila. A gente não era, a gente estava começando o cursinho, né?
E o meu amigo e eu, a gente não lembrava da letra, a gente estava tentando tirar, assim, e tal, né? E ela ouviu, ela bateu assim nas minhas costas e me disse, olha, eu tenho a letra aqui comigo, se você quiser eu passo para você. Bom, somos amigos até hoje. E a Rita, a família dela era é muito ligada à música, são pessoas assim muito próximas do Gonzaguinha na época, depois Maria Bethânia, enfim, a Simone, Gal Costa, esse pessoal todo. E eu tenho uma coleção de discos, né, de vinil, uma coleção grande, muito grande. E aí havia sempre essa ideia de explorar um pouco mais essa coleção do ponto de vista mesmo de análise, né? O meu pensamento é muito marcado pela música, né? Depois, se a gente for abordar esse aspecto do acadêmico mesmo, né? De levar para o espaço acadêmico, da produção acadêmica, é essa influência que a música brasileira, de forma geral, mas aí tem outros, né? Não ouço só música brasileira, enfim. Aí, em 2000, eu fui para o Japão fazer uma pesquisa com bolsa da Fundação Japão sobre a memória de Hiroshima e Nagasaki. E foi muito incrível, porque onde eu estava no Japão, eu ouvia música brasileira, né? Inclusive música brasileira que você não ouve mais no Brasil, né? Eu vou te dar 2 exemplos. Eu entrei, eu fui no Museu de Arte Contemporânea de Tóquio, e no que eu entrei, eu ouço música brasileira, mas que eu nem sabia qual que era. Estava tocando na loja do museu, assim, né? E eu fui lá, perguntei para as meninas, eram 2 jovens, o que elas estavam ouvindo. E aí elas me mostraram, na época do CD ainda, era um CD da Doris Monteiro, de 1964. E estava sendo ouvido por 2 jovens funcionárias do Museu de Arte Contemporânea de Tóquio. Eu achei aquilo assim... Fantástico. Né? Assim, tem a coincidência, mas o que isso significa também, né? No espaço da cultura, da sensibilidade, uma série de coisas que dá para a gente analisar. E num outro momento, eu estava no restaurante da universidade e ouço novamente uma música brasileira, mas que eu não conseguia identificar. E eu fiquei com aquela música, assim, era um som meio antigo, assim, né? Aí, na correspondência com a Rita, eu perguntei para ela, Rita, que música que diz isso? Assim, eu já não me lembro exatamente qual que era, mas era uma música da Maísa, a famosa... Eu falei, mas Maísa, no Japão, essa hora, né, no restaurante da universidade... E aí surgiu, então, olha, isso foi em 2000 e a gente foi publicar o livro só em 2017. Então, assim, a base foi a minha coleção de discos, né? Eu escolhi alguns discos e enviava a informação para a Rita lá em Brasília, ela escrevia, depois ela me enviava, tal. E demorou muito tempo, assim, porque esse trabalho foi, tanto para a Rita quanto para mim, ele foi sendo assim, a gente foi construindo quando dava tempo, e a gente quase nunca tinha tempo, por isso também levou tanto tempo. E aí coincide, não é? Os nossos familiares, os pais dela, os meus, aquele período de doença, falecimento. Então, assim, o tempo foi ficando cada vez mais curto. Mas é um trabalho importante, assim, porque tem muito de Walter Benjamin aí, o mergulho no colecionismo, né? E depois nós publicamos um outro, que o título é Pérolas Negras na Música Brasileira,
utilizando também a minha coleção, nossa coleção de discos, mas aí só as vozes negras, das mulheres negras na música brasileira, que não são necessariamente brasileiras, porque a maior parte, né, é de músicas de cantoras brasileiras, mas tem a Sarah Vaughan, tem ela Fitzgerald, né? E aí a gente explorou bastante as capas, os encartes, os comentários que vinham junto desses discos. 3 orientandas minhas que foram minhas orientandas, que são mulheres negras que trabalharam essa temática no mestrado e no doutorado delas, escrevem textos, né, comentando esses discos. E esse livro, ele surge no momento logo depois que houve a eleição de 2017, que 2018 começa, né, a extrema-direita no poder. Esse livro foi escrito neste momento como um gesto de solidariedade às mulheres negras vítimas de tanta violência, né? E assim, numa tentativa de colocar em evidência dívida que nós tivemos, né, com essas mulheres via música brasileira, né? Então são recortes que a gente foi fazendo a partir né, ou das e trazer isso para o espaço público, né? E ao mesmo tempo que enfatiza assim essa parceria com a Rita, que é marcada pela nossa amizade, pela nossos interesses comuns, né? Então é isso que assim, a sua pergunta inicial, né, o que te move, né, eu acho que se complementa também a sua pergunta inicial. Nossa, que interessante. Professor Marcos, o senhor estava falando da sua experiência no Japão, mas o senhor é praticamente um cidadão do mundo, né? Estudou na Bélgica, Genebra, Alemanha. Como é que foi essa experiência em tantos lugares, estudando, trabalhando? Como foi? Olha, é uma coisa assim que mexe muito comigo falar sobre isso, porque ainda mais estando aqui em Promissão, uma cidade pequena no interior de São Paulo, né? Todo esse movimento, né? Quando eu fui para a Bélgica, eu fui fazer o meu doutorado e eu recebi uma bolsa. Eu nem tinha concluído o mestrado ainda, mas eu recebi uma bolsa que era do Banco Mundial, administrada pela CAPES, né? E o edital dessa bolsa era para quem, assim, poderia se candidatar pessoas que tivessem uma formação em ciências naturais e em humanidades, né? Então, na época era muito difícil, né? Você ter, assim, pessoas com essa formação. E eu sou formado em ciências biológicas, né? E estava fazendo o meu mestrado em filosofia da educação na PUC em São Paulo, né? Quando surgiu esse edital e eu não me lembro muito bem assim como é que foi, mas eu me inscrevi e fui contemplado com a bolsa para ir estudar na Bélgica, na Universidade Católica de Louvain, né? Que é uma das universidades mais antigas da Europa, né? E eu
Eu mal falava francês, quer dizer, não falava francês, eu tinha tido aulas de francês, né? E a bolsa contemplava uma imersão, né, na língua francesa. Era uma bolsa muito generosa, né? E que foi pela primeira vez, assim, também, que eu pude só estudar, porque eu fiz os meus estudos todos, até então, trabalhando, né? E não é fácil, né? Trabalhar, estudar, sabe? E vivendo numa cidade como São Paulo, né? Naquele período, não era nada fácil isso. E aí, então eu já estava trabalhando com a educação ambiental e estava nesse enfoque mais filosófico, mais político, né? Então, eu já estava assim, era isso que eu estava buscando, não que eu já estivesse, né? E aí vai coincidir com a minha chegada na Europa, com um interesse enorme em relação a tudo isso, né? E aí eu era convidado para falar do Brasil, das coisas que estavam acontecendo, e havia um interesse muito grande, assim, pela Amazônia, evidentemente, só que as pessoas se espantavam. Eu não estou falando da Amazônia, eu nunca estive na Amazônia, estou falando de uma temática ambiental num grande centro urbano, como a cidade de São Paulo, né? E isso não se encaixava no que se entendia como ecologia, como meio ambiente. E então eu tive que me explicar N vezes. E isso foi muito interessante, porque eu tive que ir aprofundando essa reflexão, né? Tanto é que hoje assim, você tem vários trabalhos sobre ambientais, né, em contexto urbano das grandes metrópoles, tudo isso, mas não era a compreensão. Olha, isso a gente estava na segunda metade dos anos 80, né? E aí eu tinha a oportunidade de deslocamentos, né? Eu ia muito para a Alemanha, para Frankfurt, para a França, para Londres. E nisso eu fui me tornando uma pessoa assim conhecida, digamos, né? Nesses grupos desses encontros iniciais, que depois eu fui ampliando os estudos, porque, bom, quando eu concluí o doutorado, que eu voltei para o Brasil, foi muito difícil essa reinserção e o que me fez voltar para a Europa novamente, né? E aí fiquei mais um tempo na Suíça, na Inglaterra, na London School. Foi um estágio muito incrível. Enfim, mas para o Japão, o meu interesse para estudar as consequências ambientais, culturais, sociais das bombas atômicas, né, lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu fui para o Japão 4 vezes, em períodos diferentes, né? Então, é um estudo que a primeira vez foi em 2000, é um estudo contínuo, assim, e que tem tido outras vertentes. Por exemplo, esse da música brasileira, tal, é um trabalho que surge no Japão, né? Mas sobre as bombas atômicas. Então, porque eu trabalho na perspectiva que, a partir do lançamento das bombas atômicas, surge pelos Estados Unidos sobre a população civil de Hiroshima e Nagasaki, surge todo um pensamento conhecido como ecopacifismo, né? Então eu fui muito ligado a esse movimento, a Yoko Ono, né? A influência da Yoko Ono, John Lennon, para citar assim os nomes mais conhecidos, né?
E que agora, com essa temática de antropoceno, tudo isso, né, vários autores, não muitos, mas vários, têm se referido também ao lançamento das bombas atômicas como um ponto histórico do início dessa ideia de antropoceno, né? Talvez um pouco antes também os experimentos nucleares, né, que antecederam as bombas atômicas, né? Então, veja, o meu trabalho, ele tem essa conotação, assim, muito, por um lado, muito do cotidiano, de onde a gente vive, dessa cultura onde eu vivi, né, me formei, e esta dimensão também planetária, sem ser de obediência aos autores estrangeiros, sem ser um porta-voz colonializado e colonialista, né, achando que fora do Brasil que está a solução, que isso é muito comum nas universidades, né, brasileiras, né. Então é isso, eu acho que tem essa conexão entre não é um influenciando o outro, mas os dois se influenciando mutuamente, e que me constituiu, inclusive, como cidadão, como pessoa, né? Enfim, não sei se eu tinha... E que me fez viajar muito. Ai, coisa boa. Professor, o senhor é uma referência na educação ambiental do país. Como o senhor percebe as questões ambientais aqui? Olha, eu tenho... assim, me tornei uma referência, talvez por essa insistência. Eu sempre entendi o meu trabalho como um trabalho político também, não é? No sentido, assim, da produção de textos, da difusão de ideias, né? Eu fui formado assim, enquanto cidadão, em relação a esse compromisso, assim, né? Dos intelectuais, dos professores, né? Então, assim, as minhas publicações, o meu primeiro livro, na verdade, que foi o que é a educação ambiental, sabe, eu tive que insistir para o livro sair, ficou um tempão na editora, né? O editor, o Caio Craco, era muito rigoroso, assim, e era um homem muito influente, né? E eu insistindo com ele, né, da pertinência do livro, da ideia, e era aquela coisa assim, se você não publicar, eu vou publicar em outro lugar, mas esse texto vai ser publicado. Então, essa insistência, ela tem essa dimensão política, né, de difusão. Então, eu não me tornei uma referência porque, sabe, eu estou na mídia, né, sabe, enfim, não foi por aí, né. Sim. Foi de muito trabalho, de muito trabalho. Bom, e aí vai coincidir, e um trabalho na universidade ou próximo da universidade, a necessidade de formar pessoas, né, de ter um aprofundamento teórico, político, e que pode ser feito em vários lugares, mas essa é a obrigação da universidade, né? Então, uma escolha. E eu tive muita resistência, como eu falei no início, né? Resistência aqui no Brasil, em universidades extremamente importantes, que entendiam a temática ambiental como não prioritária ou entendiam a temática ambiental de uma forma assim, muito simplista. E então foi uma insistência. Bem,
eu também ampliei bastante a partir né, dessa possibilidade de viajar. Depois eu trabalhei bastante tempo na Amazônia, né? Isso foi para mim no Amapá, no IPA. Foram experiências incríveis e que estão registradas, tal. E aí depois, quando a gente estava nesse movimento de construção, né, de uma mentalidade, de uma política ambiental, né, tivemos vários problemas, desde o governo Lula, o primeiro governo Lula, e eu escrevi um texto que foi muito mal recebido pelos colegas, né, do movimento, mas não tiram nenhum ponto, nenhuma vírgula daquele texto. E depois, né, com o governo anterior, foi o que todo mundo sabe, e agora eu acho que a gente está recuperando, está assim, respirando um pouco mais, tem projetos que estão aparecendo, as pessoas estão se procurando. A pandemia foi uma coisa assim, que ainda não está resolvida, né, as consequências da pandemia, mas eu tenho visto assim, as pessoas se buscando, se aglutinando, pensando alternativas frente ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E assim, você ter me convidado para a gente conversar, assim, eu entendo dentro deste movimento, sabe? Sim. Desse movimento, assim, o que é que a gente pode fazer a partir de onde a gente está, né? E de uma forma sensível, de uma forma pertinente, de uma forma como resultado de muitos estudos, de muita procura, né? Sim. Eu vejo assim. Professor, eu tenho uma grande preocupação com a questão das crianças, né? E o senhor escreveu um livro, O que é Educação Ambiental, em 2001, com o intuito de esclarecer sobre a história e os princípios da educação ambiental. Também tem o livro A Floresta e a Escola, por uma educação ambiental pós-moderna, que reúne textos voltados para a fundamentação pedagógica e política de uma proposta de uma educação que tem como princípio básico a intervenção cidadã. Como a criança, desde a educação infantil, pode perceber que ela faz parte da natureza, que não tem um fora, né? E que cada um de nós somos um com o todo. E que cuidar do meio ambiente é cuidar também de si mesmo e do outro. Como fazer que isso realmente aconteça na prática? Olha, Maria Aparecida, eu queria fazer uma observação. O livro, o que é Educação Ambiental, ele foi publicado, a primeira edição, em 1994. Tá? Então, e isso por conta do impacto da conferência que ocorreu no Rio de Janeiro em 92. Então, assim, ele ficou 2 anos na editora, para sair em 94, né? E aí depois várias edições, várias reimpressões, né? Então, assim, ele tem essa urgência, né? E chamando a atenção da possibilidade que nós, como professores, como professoras, temos de trabalhar a temática ambiental, independente da idade ou do nível, né? Ou com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, enfim. Né? E isso era um argumento, né? Era um argumento que precisava das evidências, ou seja, de encontrar as práticas pedagógicas que iam nesse sentido, né? Eu mesmo construí essa compreensão quando eu atuava
como professor de ciências para a quinta série, né? Então, assim, aquela transição entre a infância e a adolescência, né? Eu trabalhei muito tempo nessa faixa etária, nesse ano de escolaridade. E aí, como atividade de professor, de orientador, foram surgindo trabalhos com crianças, e tem trabalhos maravilhosos com crianças da educação infantil, né? Das creches e tal. E é sempre assim, esses trabalhos estão sempre marcados por uma busca de uma sensibilidade em relação ao que o que temos por perto e pela interação que a gente estabelece, não só com a gente mesmo, né, mas com as outras pessoas e com os seres não humanos, né, como estamos definindo atualmente. As rochas, a terra, as plantas, os sabores, os odores, né, como chamar a atenção das crianças, não que elas não tenham, né, essa sensibilidade, mas chamar a atenção das crianças para a importância disso, né? O exercício disso, né? E como que esse exercício vai nos constituindo como seres, né, no seu sentido mais amplo, e como cidadãos, como cidadãs, né, de uma atuação constante, né? E depois, assim, vários outros trabalhos, isso, o outro livro que você se referiu, o Educação, a Floresta e a Escola, que também foi um trabalho enorme para publicá-lo, ele já é um trabalho que já tem como base essas práticas pedagógicas que estavam sendo realizadas mundo afora e que não obedeciam necessariamente a uma rigidez das disciplinas, como se dizia na época, né, ou dos componentes curriculares, como se define atualmente, né? Então, assim, eu argumentava, e ainda argumento isso, que é praticamente impossível um professor, uma professora trabalhar na dimensão da educação ambiental se ela não acredita, se ele ou ela não acreditam nisso, né? Então, e esse acreditar é a dimensão política, não é uma fé, né? É a sua atuação política. Você pode ter muito conteúdo sobre ciência, sobre arte, sobre tudo, mas se você não der na sua prática pedagógica essa conotação política, né? Se você não dimensionar o que há de político nas suas práticas pedagógicas, a educação ambiental não acontece, né? Sim. E essa dimensão eu aprendi com Paulo Freire, né? Aí a gente vem novamente que foi a minha referência básica, né? Então é isso. Eu não teria, assim, não é um modelo, né? O que fazer, mas assim, é observar o que está sendo feito, né? Como é que os nossos colegas, as nossas colegas estão trabalhando e trazer isso para o espaço público, sabe? Sim. E o espaço público não se constitui somente pela escola, né? Em quais espaços nós vamos apresentar aquilo que está sendo feito, né? Nessa construção de um bem comum, de uma sociedade mais justa, mais democrática, né? Então, é de uma responsabilidade enorme, sabe, Maria Aparecida? E que passa por essa consciência que nós temos a dimensão política do nosso trabalho, né?
Sim. Não sei se eu te respondi, se eu me perdi. Respondeu sim. Até peço desculpa pelo equívoco da data. É que a minha edição é de 2001. Não tem que pedir desculpa, não. Eu só observei isso porque, assim, esses textos, né, quando eles ganham espaço público, é toda uma luta atrás, Sim. né, Maria Aparecida? Então, assim, quando é que surgiu esse livro, né? Então, assim, e é um livro que ele está sendo usado ainda hoje, né? Sim. Então, porque ele veio com essa força e veio com essa insistência, né? Com um editor tão influente naquela época, Sim. né? Tá bom? Não tem que pedir desculpa, não. Foi só uma deixa para que eu explicitasse isso. Eu acredito, professor, que as crianças elas se tornam muito parecidas com os adultos com quem ela convive. Então, essa mudança de formas de viver e conviver tem que partir dos adultos, né, que Exatamente. convive com criança. E essa ideia que a gente faz parte da natureza, que o meio ambiente não é uma coisa exterior a nós, que está lá e eu aqui. E a criança é tão natural, porque eu acredito que para a criança ela brinca com um gatinho, com um cachorrinho, com a folhinha, de uma forma tão natural, tão... Exatamente. E a gente vai podando, né? A gente vai cortando, vai consumindo cada vez mais, desperdiçando cada vez mais. E eu acredito que tudo isso faz parte dessa educação, né? Sem dúvida. Não, e você veja, né, a oferta de coisas para as crianças hoje, né, que elas possam acessar, é imensa, né? E assim, são coisas que vão no sentido muito contrário disso que você está falando, né? Que enfim, aquilo que vai nos constituindo, né? Vai constituindo essas crianças, né? Assim, quando eu vejo uma criança descalça na terra, eu fico numa felicidade enorme, porque pelo menos vou ter essa oportunidade, pelo menos uma vez, sabe? Brincando com os bichos, tal, né? Isso é um legado, é uma fortuna, né? E que essas crianças merecem, sabe? Não é uma obrigação, é um direito que elas têm, né? E é nesse sentido, assim. E parece que hoje, cada vez mais cedo, as crianças estão tendo contato com as telas, né? Eu até bato muito nessa tecla do uso de telas, celulares, tablets por crianças. Eu também. E a criança vai perdendo esse contato que é fundamental para o seu pleno desenvolvimento. Claro. Né? Claro. Ela precisa olhar longe. E que é um direito dela, né? Isso que você diz que é fundamental. É um direito que ela tem, né? Porque tudo isso, a tela, tem a sua importância, evidentemente, mas também tem o seu tempo, né? Sabe? E oferecer um celular, quando os pais fazem isso, oferecem um celular para os seus filhos para que ele fique calmo, né? Sabe? E depois não tem o que chorar, né? Porque qual educação você está oferecendo, né? Porque a criança ela precisa tocar, ela precisa se sujar, ela precisa experienciar, e uma tela não oferece isso. Tem que ralar o joelho jogando bola, né? Exatamente. Professor, a sua tese de doutorado na década de 80 foi sobre como os professores de uma cidade de São Paulo compreendiam o que era o meio ambiente e como essa compreensão iria caracterizar a sua prática pedagógica. Passaram-se 4 décadas.
O senhor percebe avanços nessa compreensão e na aplicação dessa compreensão em sala de aula? Olha, até essa semana eu participei de um seminário que a gente voltou a esse assunto, né? Que é a compreensão de meio ambiente sempre como natureza e tal, né? Mesmo em locais, como no caso, o atrativo da minha tese nesse sentido é que é uma cidade de São Paulo, né? Como é que você vai trabalhar a temática ambiental, falar da natureza numa cidade como São Paulo, onde a natureza é praticamente inexistente, né? Então, esse era um desafio, né, na compreensão e tal. Eu não acho que tenha mudado muito, eu acho que ampliou, assim, né, também tem muito... hoje a gente tem muita gente no Brasil trabalhando, né, nessa temática, houve uma ampliação da compreensão, mas tem aquele resquício que é muito forte também, né? Inclusive que é assimilado por novos profissionais, porque parece ser mais cômodo, né? Não tem que pensar muito, repete o que já foi dito, né? Eu tenho observado isso. Agora, um impacto que teve, assim, um impacto que foi muito difícil para mim, em relação à tese, o que aconteceu depois, não sei se você se lembra, isso foi em 2019, quando a cidade de São Paulo parou, por conta de chuva, nada funcionava. Eu tinha saído de casa aquela manhã sem saber o que estava acontecendo. Eu morava em São Paulo e ia para Sorocaba segundas-feiras de manhã. E naquela manhã, naquele dia, à tarde, um orientando meu ia defender a tese dele, né? Bom, eu não consegui chegar. Nossa. A cidade estava completamente assim, praticamente 3 dias sem transporte, completamente inundada, né? E o meu aluno que ia defender, o meu orientando que ia defender a sua tese à tarde, ele conseguiu defender, mas sem a minha presença, né? Nossa. Então, aquilo para mim foi assim, nossa, quanto tempo a gente está insistindo, né? Foi em 2019, eu defendi em março de 90 a minha tese, né? Então, assim, dá um impacto, assim, no sentido, poxa, a gente estuda tanto, coloca esses estudos, né, à disposição, forma a gente e tal, e acontece uma situação dessa que ela não é imprevisível, né? Essas tragédias, elas já estavam sendo anunciadas, né? Então, isso dá um pouco de desânimo, no sentido que não depende, assim, daquilo que a gente está estudando, está oferecendo, né? Porque as pessoas que estão em posições de poder de alterar essas catástrofes que atingem as pessoas mais vulneráveis, né? Não estão preocupadas com isso, né? E a gente tem que fazer com que elas se preocupem. Agora, eu não sei como, porque a nossa prática tem sido essa, né, do que a gente oferece e tal. E será que a pergunta vem assim, né, a partir dessa reflexão? Será que a forma que a gente tem de trabalhar, de argumentar, será que ela esgotou? Não é mais por aí, sabe? Então, é uma pergunta que eu me faço, sabe? E que às vezes eu coloco para os colegas também, né? Será que a gente não tem que fazer de outro jeito? Não sei, né? Enfim. Eu me pergunto muito o que fazer,
Porque, às vezes, quando aconteceu, o ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, teve muita chuva, e daí as pessoas disseram assim, não, mas o meio ambiente, a natureza se revoltando, como se a natureza fosse lá, e digo, não, agora eu tô de saco cheio dos humanos, eu vou... Que não é assim que acontece. Todas essas tragédias são construídas há muito tempo de degradação, né? E que não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, é uma coisa prevista, né? Que deveria ser prevista com a forma que as cidades são organizadas, né? Os rios terminam com as nascentes de rios, desviam os rios, constroem desordenadamente, então são tragédias que são anunciadas. Anunciar, exatamente. E daí a gente ouve na reportagens na TV, o Rio, São Paulo, agora começou aqui no Rio Grande do Sul, todos os anos acontece a mesma coisa. As pessoas, e como o senhor, né, mencionou, as menos favorecidas têm as suas casas destruídas, perdem tudo, reconstroem no outro ano, perdem tudo. Então, assim, realmente, o que fazer? Essas tragédias são anunciadas. Exatamente. Ô, Maria Aparecida, está aparecendo aqui na minha tela algumas frases em inglês, eu não sei do que se trata, não sei se é uma tradução do que a gente está dizendo, se alguém está participando. Não, participando não, é só não, nós. Tá. Não, realmente não sei. Tá. Não, tudo bem, eu estou perguntando para ver se a gente teria que responder. Será que o senhor clicou no CC, na ativar legenda? Não me faça esse tipo de pergunta que eu não sei te responder. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria conversar mais sobre outros assuntos, mas infelizmente o nosso tempo é curto e que passou tão rápido porque a conversa estava gostosa. Nossa, né? Que bom. Não, eu agradeço muito, espero ter respondido não só as suas perguntas, mas a sua expectativa das pessoas que participam do programa, a sua equipe, a universidade. Enfim, deixa um abraço para todo mundo e estou à disposição. Quando você quiser alguma coisa, assim, é só entrar em contato. E os colegas muito obrigada. também. Professor, Tá, e o que planeja para o futuro? O que eu planejo para o futuro? Trabalhar menos. Eu estou com um livro praticamente pronto. Agora estou na fase de revisão. E que espero seja o meu último livro, derradeiro, que tem o título como Veredas Freirianas. Nossa. Arte, Ecologia e Pandemia. Com certeza eu vou querer ler. Professor, muito obrigada de estar aqui conosco, né, dividindo seus conhecimentos, a sua história de vida. Muito obrigada. Obrigado você, Maria Aparecida. Até uma próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Agradecemos a participação do professor Marcos Reigota. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira.
Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal da CTE-UFSM. É só colocar lá no YouTube Evento CTE-UFSM e aproveitar a nossa playlist. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem e que sua semana seja bem leve e feliz.